Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Vamos estar, nesse momento, estudando teologia. Então, eu convido vocês que queiram estudar conosco essas matérias da teologia. Hoje nós vamos começar o nosso estudo falando sobre a teontologia, que é o estudo da natureza e do ser de Deus. Então, uma coisa importante que você precisa entender é que a teontologia, ou em algumas ocasiões chamada de teologia própria, é um fundamento da teologia sistemática, de uma série sistemática do estudo teológico. Então, esse estudo se dedica a compreender quem Deus é e a sua essência. Então, nós vamos entender um pouco sobre a questão dos seus atributos eternos e como ele interage com a sua criação, com a humanidade. Então, eu peço que você venha estudar conosco. Se você quiser receber o slide desse estudo, você pode contactar conosco no telefone 021 Rio de Janeiro, 986566 072. Você fala diretamente comigo, Mário Teixeira. Muito bem, vamos estudar? Vamos falar sobre definição e raízes etimológicas. Então, primeira coisa é uma pergunta: o que é teontologia? Então, a palavra teontologia é um ramo da teologia que investiga sistematicamente a natureza, o ser e os atributos de Deus Pai. É um estudo mais fundamental, pois todas as outras doutrinas dependem de um correto entendimento de quem Deus verdadeiramente é. Então, o termo teontologia, ela é do grego antigo e tem três raízes que formam essa palavra. A primeira é theos, que significa Deus. Segundo, ontos, que quer dizer ser ou existência. E logia, que é estudo e tratado. Então, você pode já botar aí na sua canetinha que ela vem de origem grega antiga. Então, qual é a primeira palavra? Theos, que é o significado de Deus. Ontos, que quer dizer ser ou existência. E logia, que é estudo e tratado. Então, nós vamos estudar o ser de Deus e a sua existência. Então, vamos entender aqui os 4 pilares do estudo sobre Deus, do estudo de Deus. Primeiro, sua natureza e essência. Então, nós vamos entender quem Deus é em si mesmo, sua existência, substâncias e identidade fundamental. Segundo, atributos divinos, as qualidades perfeitas e inerentes que descrevem seu caráter e poder. Terceiro, obras no mundo, a atividade de Deus
na criação, providência e a sua revelação. E por último, a questão do relacionamento, como Deus interage com sua criação e estabelece alianças com a humanidade. Então nós vamos continuar esse estudo no nosso próximo vídeo. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando teologia. Nós estamos falando sobre teontologia, que é estudo sobre a natureza e o ser de Deus. Então, como foi dito na nossa aula passada, você pode nos contatar para receber o slide dessa aula pelo telefone 021 9865 66072. Você vai receber aqui o slide das aulas que nós estamos dando aqui nas redes sociais. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre a natureza e a essência de Deus. Então o que nós podemos dizer? Primeiro sobre a questão da existência de Deus. Então, o que temos? Temos argumentos filosóficos e teológicos. Também temos a cosmologia, que é o cosmológico, que é a causa primária. Temos o teleológico, que é um design bem inteligente, e o ontológico, que é a perfeição máxima dessa questão que estamos estudando. Então, existem muitos argumentos, mas dentro do teor bíblico, a Bíblia ela não tem a intenção de provar que Deus existe. Então, isso aí é muito importante você entender, porque a Bíblia não veio para provar a existência de Deus. A Bíblia revela diretamente a pessoa de Deus. Então, essência de Deus, a substância fundamental do ser divino, é aquilo que faz de Deus quem ele é em sua identidade mais profunda. Então, Deus, em sua identidade mais profunda, ele se revela da forma que ele é, um ser definitivamente divino. E os atributos de Deus, que são as qualidades inerentes, eternas e perfeitas, que revelam o caráter completo do Criador. Então, Deus vai revelar quem ele é e o seu caráter completo. Então, os atributos de Deus, vamos para os atributos incomuns, que são incomunicáveis. Então, a qualidade exclusiva da natureza divina, que não são compartilhadas com seres criados em nenhum grau específico. Primeiro, a sua independência. Deus existe por si mesmo, ele não foi criado, ele não é um ser criado. Segundo, a sua imutabilidade. Deus não muda, ele jamais mudará. Então, infinitude, que é eternidade e onipresença, e unidade e simplicidade. Deus é indivisível. E também os atributos que são comunicáveis, qualidades que Deus compartilha conosco, que somos ser humano, de forma finita e imperfeita, refletindo sua imagem em cada um
de nós. Por exemplo, fala da sua onipotência, porque ele é um Deus todo-poderoso, da sua onisciência, que ele é o Deus de todo saber, sabe todas as coisas, a santidade, que é amor e verdade, justiça e a sua misericórdia. Então, quais são as obras de Deus no universo? Nós vamos estudar sobre isso na nossa próxima aula. Olá, olá, olá! Essa é a nossa terceira aula do nosso estudo de teologia. Nós estamos falando de teontologia, que é o estudo sobre o ser de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as obras de Deus no universo. Então você vai, nesses minutos, entender um pouco sobre o que nós estamos falando. Bem, mas antes de falarmos, eu quero mais uma vez, então, se você quiser o slide dessa aula, essa apostila, entre em contato conosco no telefone 021 Rio de Janeiro 98-6566-072. Estarei atendendo a vocês com a maior alegria. Vamos começar o nosso estudo. Então, as obras de Deus no universo. Primeira coisa, vamos falar sobre a questão da criação. A criação é o ato soberano de Deus, quer dizer, que é trazer o universo à existência a partir do nada. Então, aqui o absoluto, que é nifilo, tudo que existe foi formado por sua palavra poderosa. Porque Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou a natureza, Deus criou as estrelas, Deus criou o universo ao nosso redor, todo o espaço-tempo, os mais altos mares e abismos, tudo foi ato da criação de Deus. Inclusive, eu e você somos atos da criação de Deus. Então, providência, o cuidado contínuo, ativo e amoroso de Deus sobre toda a sua criação. Ele sustenta, governa e dirige todas as coisas segundo o seu plano perfeito. Então, tudo é dirigido por Deus. E terceiro e último, a questão da revelação, as formas pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. A revelação geral através da natureza e da consciência, e a revelação especial através das Sagradas Escrituras na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Então, Deus, ele é um Deus de obra, ele criou, ele fez todas as coisas. Então, isso é muito importante você entender que tudo que temos, que possuímos, é a essência da sua criação. Então, Deus criou a minha pessoa e ele criou você que está me assistindo, a sua imagem e a sua semelhança. Então, ele é aquele que governa todas as coisas. Então, tudo que está relacionado a esse sistema é governado diretamente por Deus. E ele se revela a nós de forma especial através das Sagradas Escrituras. Então, eu espero vocês na nossa próxima aula.
Muito bem, nós estamos aqui para a nossa quarta aula da teologia, falando da teontologia, do estudo sobre o ser, a natureza e o ser de Deus. Nós já falamos sobre a natureza e a essência de Deus, falamos sobre os atributos, que é incomunicáveis, e os atributos comunicáveis. Falamos também sobre a obra de Deus no universo. E agora vamos hoje falar sobre o relacionamento de Deus com a humanidade. Então, Deus, ele se relaciona com cada um de nós. Então, antes de falarmos, mais uma vez, quero deixar aqui o telefone para, se você quiser, o slide. Estarei mandando esse slide para você de forma gratuita. Você pode ligar ou mandar uma mensagem para 021 9865 66072. Vai ser um prazer mandar para você o PDF desta videoaula. Bem, relacionamento de Deus com a humanidade. Primeiro, a questão da aliança. Questão da aliança. Mas quando falamos da questão de aliança, nós estamos falando de um relacionamento formal. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, eles fazem o quê? Uma aliança. Uma aliança que não deveria ser quebrada. Em algumas questões, no ser humano imperfeito, se quebra alianças. Mas Deus nunca quebra a sua aliança. Então, quando se fala de aliança, está falando de um relacionamento formal e pactual que Deus estabelece graciosamente com aqueles que são seu povo. Através das alianças, Deus revela seus propósitos e compromissos eternos. Então, o que acontece? Deus, ele estabelece propósito. Nós temos o exemplo na Bíblia do povo de Israel que tem uma aliança que Deus fez com quem? Com Abraão. E essa aliança Deus fez com aquele povo. Agora tem uma aliança de Deus com a sua igreja. A igreja de Cristo tem uma aliança também perpétua com Deus. A segunda questão do relacionamento é a questão da predestinação. Quando se fala de predestinação, há muita discussão, principalmente os que são predestinistas fanáticos. A predestinação, ela é literalmente bíblica, mas ela não é da forma equivocada que muitas pessoas pregam. Por exemplo, quando se fala de predestinação, fala de decretos eternos e soberanos de Deus que governa o destino final dos indivíduos e determina todos os eventos da história segundo a sua vontade própria. Então, a predestinação, ela vem sido debatida, muitas das vezes, pela questão de interpretações. Por exemplo, existe, por causa da predestinação, aqueles que negam o livre arbítrio do ser humano. O ser humano não tem direito de escolha. É lógico, o ser humano é predestinado, tudo que acontece na Terra já é predestinado. Mas o ser humano, desde que pecou, ele escolheu o seu caminho, o caminho de se aproximar de Deus ou de se afastar de Deus. E muitas das vezes, se nós lermos na história, nós vamos ver que o homem, ele se afastou de
Deus. Vamos continuar no nosso próximo estudo. Bem, como nós estamos aqui estudando a introdução da teologia, estudando teontologia, nós falamos na nossa aula passada sobre a questão da aliança de Deus e da predestinação. Hoje eu quero falar sobre os conceitos essenciais e os desafios para entendermos um pouco sobre a teologia. Bem, mas antes, mais uma vez, eu quero deixar aqui, se você quiser estudar por intermédio dos nossos slides, eu mandarei em PDF para você gratuitamente. Você não vai pagar nenhum centavo o slide desse estudo que eu estou fazendo com vocês. Então hoje eu quero falar do conceito essenciais e os desafios. Mas se você quer, ligue Rio de Janeiro, que é 021 98 65 66 072. Vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Bem, conceitos essenciais e desafios. Primeiro, é um desafio falarmos sobre a questão da doutrina da Trindade. Deus existe como um ser único em três pessoas distintas e coiguais. Nós relacionamos a questão do Pai, Filho e Espírito Santo. A teologia encontra-se especialmente, ela vai se concentrar em Deus Pai como a primeira pessoa. Há debates, principalmente do lado dos que seguem a doutrina unicista, que não creem na doutrina da Trindade, que debatem logicamente contra o que ensinamos sobre o Deus Trino. Porque Deus é um, e nós não temos dúvida de que ele é um único Deus, mas é manifesto em três pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se fala de Deus Pai, fala da sua essência eterna. Quando se fala de Filho, fala da sua manifestação encarnada. E quando se fala do Espírito Santo, fala de que ele está para nos regenerar e ele está conosco nessa época que nós vivemos. Segunda coisa é a questão do problema do mal. A Teodiceia busca conciliar a onipotência e a bondade de Deus com a existência do mal e do sofrimento no mundo criado. É lógico, o mal entrou no mundo por intermédio de quê? Do pecado. Então, o pecado, ele trouxe o mal ao mundo. E, por último, a questão da soberania de Deus. Deus é a autoridade suprema sobre todas as coisas, sobre toda a criação, e ele controla e determina todas as coisas. Os seus propósitos jamais podem ser frustrados. Então, Deus nunca vai ser frustrado. E nós nunca vamos surpreender a Deus. Se você, por causa de uma oração, de um jejum, acha que Deus vai ficar surpreendido, está enganado. Deus, ele não é surpreendido. Nós vamos terminar essa primeira aula no nosso próximo
vídeo. Bem, muito bem. Nós vamos agora estudar a síntese do estudo teológico. Então, qual é a área do estudo? Então, vamos lá. Natureza, essência e existência de Deus. Isso se refere ao ser de Deus. Atributos incomunicáveis e comunicáveis. Está falando da questão do caráter divino. Criação, providência e sustentação. Fala da questão da obra de Deus. E trindade, teodiceia e soberania, que é a questão da relação de Deus. Então, cada área que estudamos contribui para uma compreensão integral e sistemática da natureza divina. Então, formando o alicerce sobre o qual todas as coisas, todas as doutrinas cristãs são literalmente edificadas. Então, o fundamento de toda a teologia é a base para toda a teologia sistemática, um entendimento correto da natureza de Deus e absolutamente crucial, pois todas as outras doutrinas, como a cristologia, a pneumatologia, a soteriologia, a eclesiologia, a escatologia, derivam e são moldadas por quem Deus é. Sem um conhecimento sólido da pessoa e dos atributos de Deus, todo o edifício teológico permanece estável. A teotologia nos convida a conhecer o Criador em sua majestade, santidade e amor. Então, essa foi a nossa primeira aula do nosso estudo de teologia, sobre a introdução da teologia. Eu espero que você nos acompanhe, que você nos ajude. E eu quero mandar para você o nosso slide através de PDF, para que você possa estudar conosco. Se você quiser, 021, Rio de Janeiro, 9866-6566-072. Vou repetir, 986566-072. Entre em contato conosco. Agora, se você quiser adquirir o pacote do nosso estudo teológico, também você pode falar, eu quero adquirir. É um valor bem promocional para você adquirir todo o pacote das aulas de teologia. E você vai poder acompanhar as nossas aulas em nosso canal no YouTube, canal Estudando a Bíblia. Você vai estudar a Bíblia lá, vai ter as videoaulas completíssimas para você acompanhar e no final receber um certificado de participação no nosso estudo de teologia. Então é um curso livre, é um curso apenas para te dar conhecimento, mas que você terá direito ao certificado comprando os nossos pacotes de livros digitais, de PDF, por intermédio do Hotmart. Você pode entrar lá no Hotmart e comprar os nossos pacotes. Você vai estar nos ajudando a criarmos mais conteúdo, a falarmos mais com você, a melhorar os nossos vídeos. Nós precisamos comprar uma câmera, precisamos de um celular melhor para as redes sociais, precisamos de um computador
mais sofisticado, você pode nos ajudar. Então, nos ajude, vai ser uma bênção você estar nos ajudando. Deus abençoe e até a nossa próxima aula de teologia. Deus abençoe vocês rica e abundantemente.